Oi, pessoal, eu sou Paola, arquiteta, Oi, eu sou Vander, engenheiro, e a gente vai começar aqui a nossa sequência de É Verdade ou É Mentira. pela Reforma Fácil, Soluções, que estamos começando aí essa sequência aí para a gente poder brincar um pouquinho. Vambora. Trincas e rachaduras necessitam de reparos simples, bastando apenas pintura e reboco novos. O que vocês acham? Com certeza é mentira, né? Não é simples assim. Depende da trinca, depende da rachadura. Como acontece essa questão das trincas, qual é a motivação dessas trincas e rachaduras. Tem um estudo mais específico, tem toda uma situação para poder ser analisada, né, para essa patologia que está instalada na sua construção. Então tem que chamar um profissional que entenda dessa área aí. Não é meramente estético, né? Não. Segundo, quanto mais grossa a parede, mais resistência ela possui. Isso não tem nada a ver. Obviamente é mentira, porque isso depende do material que a parede é feita, né? Assim como tipos de materiais que a gente vê no mercado, o tipo de concreto, o tipo de cimento, o tipo de material que é utilizado para a confecção dessa parede, uma parede de alvenaria estrutural, uma parede, por exemplo, de alvenaria comum que seja mais grossa do que uma alvenaria estrutural. Tem vários tipos de parede, tem vários tipos de materiais diferentes que vão compor a lógica, né, da durabilidade, da força, da resistência dessa parede. Não necessariamente ela ser mais grossa ou mais esbelta para poder dizer se ela vai ser mais resistente ou não. E tudo isso a gente especifica em projeto, né? Então, Exatamente. quando vocês contratam um engenheiro, um arquiteto, a gente coloca essas informações lá para vocês. Agora vamos pro número 3. Há paredes que não podem ser derrubadas. Verdade ou mentira? Bom, isso aí, como qualquer engenheiro que se preze ou qualquer arquiteto que se preze também sabe que isso é uma verdade absoluta na construção civil. Obviamente, quando a gente trata de paredes de alvenaria estrutural, que é o maior desses exemplos aí que a gente pode ter, elas não podem ser derrubadas, não pode sofrer reforma, assim como acontece em várias construções com alvenaria estrutural. É por isso que é muito importante que se tenha uma fiscalização, né, porque a resistência, né, da alvenaria estrutural, a resistência às cargas que estão ali postas, são feitas exatamente pela própria alvenaria, pelos próprios blocos, assim como também, né, pela massa, né, do que é feito ali. Próximo, número 4. Descarte de material é uma preocupação apenas para as grandes obras. Isso aí, mais uma vez, não precisa falar, né? Todos nós sabemos aí, como arquitetos e engenheiros, é uma mentira que vem até de cabeça para baixo. De qualquer jeito, ela é uma mentira. Absoluta também. Com certeza, essas descartes de material é uma preocupação de todo tipo de obra, onde vai ser descartado, como vai ser descartado, né? Existe o plano também municipal para poder falar sobre esse descarte de material, toda a lei, como é regido. Então, é muito importante saber onde são descartados, né, os materiais para a questão da construção civil, assim como os materiais orgânicos, assim como os materiais hospitalares. Todos têm lugares para poderem ser descartados. Então a gente tem que ter noção, né, quando você deixa ali, né, que você contrata a empresa que deixa a caçamba ali, a própria empresa já sabe onde vai fazer esse descarte desse material, né? Regido ali pelo plano da prefeitura, e é muito importante que tanto obras grandes quanto obras pequenas saibam onde descartar esse material. Adequadamente, né? É inclusive passível de multa, tá, galera? Para quem não descarta corretamente, é passível de multa. Para a próxima, então, pergunta número 5. Afirmação, na verdade, né? É preciso comprar pisos e revestimentos com sobra de 10 a 15%. Verdade ou mentira? Mentira. É mentira. Isso é analisado caso a caso, a complexidade da obra, né? A importância dessa sobra para os tipos diferentes de obras que podem que está ali sendo realizado. E para isso é necessário também a consultoria, a ajuda de um arquiteto, de um engenheiro, a ajuda profissional. Então, isso não necessariamente não é uma verdade. Obviamente, a gente tem que comprar material de sobra, né?
porque nesse período de instalações algumas peças são cortadas, se perdem, são quebradas, se perdem. Então, vamos comprar uma quantidade de bloco, de tijolo, de piso, etc. Você tem que ter uma reserva, mas ser analisado caso a caso, dependendo da complexidade da obra em si. Então, por isso tem esse trabalho profissional. Por isso que quando a gente contrata um profissional, é exatamente para poder evitar um gasto muito maior de obra, de desperdício, de futuro, de cálculo estrutural, de gasto, né? Aquele negócio, barato sai caro, né? Mas o justo sempre é justo. E resto de obra é dinheiro, né, galera? Restinho é dinheiro seu ali que poderia estar sendo investido em algum outro bem, né, dentro da sua obra e tá ali largado no canto, dinheiro jogado fora. Número 6. Quem tem um bom mestre de obras não precisa de engenheiro. Verdade, Mícia? Você não precisa nem responder, né? Se você acha isso, você mentira está... de cabeça para baixo. Mentira 360 mentira de todas as formas, né? Aqui com todo respeito a todos os mestres de obra, obviamente, logicamente, né? O pessoal tem um conhecimento grande, uma facilidade em mexer, uma experiência profissional enorme, mas existem cálculos, existem estudos por trás de uma série de complexidades que a gente vai entender depois, né? A contratação de engenheiro ou arquiteto, ele não está representando ali despesa, igual eu tinha falado, né? Mas é um investimento que você faz, né? É um profissional habilitado que vai te evitar gastos, desperdícios, que tem um compromisso perante um conselho, no caso da engenharia, o CREA, né? Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, no caso da arquitetura, o CAL, né? Que é o quê? Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então a gente pode observar que a gente tem uma responsabilidade, primeiro, uma formação de 5 anos, isso é só o início, né? Eu tenho pós, eu estou fazendo mestrado, Paola está fazendo já doutorado, e a gente tem todos esses 5 anos de graduação lá, a princípio, para a gente poder estar trabalhando todo o cálculo, toda a lógica, toda a fundamentação de uma obra, né? Com todo respeito ao mestre de obra, obviamente, que tem uma experiência enorme, mas existem complexidades, né, que vão aparecer ali e que você tem que ter um estudo muito profundo para você poder entender. Tipo uma patologia, você tem que saber a origem dessa patologia que surgiu ou evitar uma patologia que há de surgir. A qualidade da execução, exatamente. Né? Você tem ataque por sulfato, você tem álcool agregado, você tem uma série de situações que vão gerar patologia que as pessoas não entendem. Por isso que às vezes, muitas vezes, a gente vai ver um muro que está todo rachado, que está todo cheio de... né, que tá quebrando o cobrimento do pilar, o cobrimento da viga, o cobrimento de uma viga de muro, etc. Então são uma série de situações que são analisadas, dependendo de onde, se é perto do mar, se não é perto do mar. Então tem todo um estudo complexo de engenharia, de arquitetura, que você... Às vezes é igual aquela coisa, você vai comprar fazendo uma comparação, você vai comprar um carro todo ajeitadinho, todo direitinho, é um pouco mais caro, mas você sabe a procedência, né? Agora, quando você não sabe a procedência, que você... beleza, tá tudo certo, daqui a pouco você vai tomar um prejuízo. Isso é fato. Você lida com riscos, né? Exatamente, você lida com riscos e é certo de gerar problema no futuro. Por quê? Porque existe uma série de microfatores em estrutura, por exemplo, que você tem que ter uma ciência por trás, para você estar analisando, para você estar resolvendo e para você estar evitando. Não chama um engenheiro hoje, vai chamar amanhã para resolver um problema. Não chama um arquiteto hoje, vai chamar amanhã para resolver um problema de patologia, de estrutura, de recalque, de etc. De análise de solo, tudo. E é isso aí. E digo mais, só para fazer minha parte aqui. A questão até mesmo de gerenciamento de obra. Sua obra demora muito mais. Não gosto de obra, que obra demora toda a vida, não acaba, atrasa. Me pede material toda semana, uma lista de material. Profissional habilitado também para fazer esse gerenciamento e cuidar do seu cronograma, do seu dinheiro, de considerar quando que a obra está atrasada, quando que ela está avançada. Tudo isso também, né, a gente participa. A gente está lá no projeto, a gente está lá na execução, mas a gente também está
ao redor dessa obra, né? Para deixar ela mais clara para você, mais transparente, mais fluida e o processo menos doloroso, né? Como muitas vezes a gente ouve alguns testemunhos. Então agora aproveitando o gancho dela, eu vou fazer mais um gancho, né? O engenheiro, o arquiteto. Aqui a gente tem uma formação, obviamente, que tem todo um cálculo gigantesco por trás, claro, tem toda uma perspectiva de análise química, tá? Física, de estrutura, mas química também do futuro, o que vai acontecer com a sua construção, analisar biologicamente alguns tipos de ataques também, ataques por ácidos, etc. Tem uma série de situações que podem acontecer que as pessoas não vão falar, mas não só isso, um engenheiro, um arquiteto, aqui eu estou falando dos dois, né, porque Paola e eu aqui, a gente está trabalhando numa lógica de que, principalmente, a gente está ali trabalhando a parte estrutural, trabalhando a parte química de ataques e de patologias, a gente está ali trabalhando essa parte, a gente tem que ser um pouco também administrador, contador, para poder entender o tempo que está levando, porque senão você toma prejuízo, o tempo que a obra está levando. Se a coisa for feita de qualquer forma, quantas pessoas chegam e falam assim, e o pedreiro sumiu? Aí depois o pedreiro aparece, tá bom, parabéns, isso é um tipo de coisa que você fala assim, eu vou deixar de pagar X para um engenheiro, X para um arquiteto, no projeto que está fazendo, porque ele vai vir aqui e vai analisar. Não, peraí. Vá analisando o que você está fazendo. Uma obra que você coloca na mão do engenheiro, você coloca na mão do engenheiro, que é o próprio engenheiro, do administrador, que é o engenheiro, do contador, que é o engenheiro, né? do cara que faz análise química, análise física, cálculo para você, tudo. Segurança no trabalho, segurança no trabalho. Acidente na sua obra. E principalmente o regimento em cima de todas as legislações, né, que regem essa área de construção civil e está prestando satisfação ao conselho dele. Sim. Aí é você decide. No final das contas, se você não chamou um engenheiro hoje, você vai chamar amanhã para consertar a sua obra. Mais caro, inclusive. Né? Aí amanhã é mais caro. Refazer trabalho tem custo, né, galera? Tem. Vamos para a última, então. Número 7. Mestre de obra ergue prédio como engenheiro. Bom, eu acho que... vou ter que mostrar aqui. Eu acho que... Toca muito do que a gente falou, né, na pergunta anterior. Né? Não preciso nem colocar, né, mas aqui eu acho que eu vou segurar durante o vídeo inteiro. Mais uma vez, com todo respeito ao pessoal que trabalha, que tem experiência, né, com obra, experiência é uma coisa, análise futura, análise de estrutura, análise futura de cálculo, análise de patologia, análise do que pode acontecer ali, análise do que um mofo pode fazer na sua estrutura, análise do que o pessoal que está fazendo um xixi ali, né, está urinando, pode gerar na sua estrutura, análise do que um esgoto pode gerar na sua estrutura, análise do que essa maresia, o que a maresia pode gerar na sua estrutura, isso aí o engenheiro vai fazer, né? Então, toda uma situação que você vai fazer, isso eu não estou falando ainda da parte estrutural, mas isso tudo afeta a parte estrutural. Porém, vamos além agora. Vamos além agora. Quando a gente fala de parte estrutural, análise de armadura, cálculo de aço, cálculo de concreto, cálculo de colocação, cálculo de forma, cálculo de viga, distribuição de viga, cálculo de vão, dependendo da complexidade da sua obra, aonde que vão ficar os pilares, a distribuição desses pilares, as normas, né? A norma que rege o concreto, 6118, cálculo de fundação, cálculo de uma série de situações, regido por norma, dando uma satisfação ao conselho, uma responsabilidade gigantesca, a análise do solo, para não recalcar a sua construção no futuro, a não dar aquele negocinho assim, ó, na construção, aquele recalque diferencial, que você vai ver aquele monte, que aí vai ser rachadura, coisa muito maior ainda, que aí você vai ficar doido procurando um engenheiro depois. Esses cálculos, essas análises, é cálculo agora para amanhã não dar problema.
Tem muita gente boa no mercado que é mestre de obra, sim. São nossos parceiros, São inclusive. parceiros, parceiraços, que sabem até resgatar certos erros, Uhum. mas existe todo um cálculo, né, que a gente faz para poder resolver e antecipar e prevenir essa situação, né, de toda essa patologia da construção, da estrutura e daí vai. Isso é um só de estrutura, né? Porque tem todas as instalações e tem mais um bocado de coisa, né, que um prédio envolve. Mas é isso aí, foram nossas 7 perguntas. Na verdade, nossas 7 afirmações de é verdade ou é mentira. Depois a gente volta com mais. É isso aí, valeu pessoal, tamo Valeu. junto, um abraço. Tchau, tchau. Aí.